começou a ser comemorado, celebrado o Dia da Favela. A gente sabe que é cercado de preconceitos, muita gente nem conhece a história. E aí o sociólogo Gonzaga Júnior mandou um vídeo pra gente sobre esse assunto, sobre esses estereótipos que a gente cria em torno dos moradores das favelas. Vamos ver. O termo favela, ele foi criado exatamente ali em meio à Guerra de Canudos, ou Massacre de Canudos, como alguns preferem dizer. Os soldados que lutaram na guerra retornam à capital, Rio de Janeiro, e não recebem o soldo prometido pelo governo. E acabam ocupando ali o hoje conhecido Morro da Providência, que fica no meio, né, do centro do Rio de Janeiro. A gente pode considerar que foi o primeiro morro ocupado. Então, como na região de Canudos, era uma região que tinha muita aquela vegetação, que é conhecida também no Nordeste como favela, e as pessoas que lutaram na Guerra de Canudos e que moraram nas favelas, né, nas construções feitas de favelas, também foram apelidados, né, assim como em Canudos, também de favelados. A favela que nós conhecemos hoje é as comunidades que são exatamente a consequência dos processos migratórios do Brasil, que de forma mais expressiva são aquelas ainda no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, nos grandes centros urbanos, aquelas ocupações desordenadas que, por incapacidade do poder público de ampliar as políticas públicas, durante muito tempo centralizou o poder econômico nesses grandes centros e, consequentemente, os processos migratórios. Hoje, como a gente conhece, as favelas ou comunidades, né, como alguns preferem chamar, são grandes centros de uma grande diversidade. Claro que nós no Brasil, nós temos uma parte da população, uma grande parte da população, uma mente ainda colonizada, restrita ao pensamento de vincular a ideia de marginalidade aos moradores dessas comunidades, aos moradores dessas favelas. No entanto, essas favelas são grandes bolsões de produção cultural, de pessoas comuns, trabalhadores, trabalhadoras, que tocam sua vida de forma honesta a cada dia. Então, e além disso, grandes produções que advêm desses grandes centros, como por exemplo, a própria lógica do samba, né? O samba ele nasce no morro. Há algumas comidas que estão vinculadas à culinária brasileira, a feijoada, por exemplo, que também dialoga ali com a questão étnico-racial a partir da população negra, que são as populações também que ocupam esses morros, né? Que ocupam essas favelas. Mas essas produções, hoje a gente pode trazer outras vinculações, não só o samba, mas também o funk, né? As escolas de samba que são criadas também a partir desses grandes centros. Claro, a gente vincula mais ao Rio de Janeiro como uma grande expressão dessa consequência, desse desordenamento urbano, mas que também trouxe uma grande diversidade cultural. Então, o grande encontro de diversas regiões, porque esses processos migratórios trouxe para um mesmo espaço nordestinos, nortistas, pessoal do sul também, e que essa grande diversidade foi capaz de trazer ali, esse multiculturalismo presente nas favelas. Obrigada, Gonzaga, obrigada pelos esclarecimentos. A gente só entende o presente olhando para o passado, não é? Muito bacana. Gente, é o seguinte, você já pensou em encerrar 2020